E aí pessoal, aqui é o Ícaro e esse é o canal Mátesis. E eu acho que como vocês devem estar acompanhando aí, né, ficaram sabendo, o tópico agora aí que está dominando o debate público brasileiro agora é essa questão do vazamento dos áudios do Mamãe Falei, né, do deputado Mamãe Falei. E toda aquela sordidez moral e baixeza moral ali que a gente viu ali naqueles áudios, né? Mas a gente vê que isso, na verdade, revela dois níveis de baixeza do debate público brasileiro. Porque o fato de que esse seja o tópico central do debate político, da disputa, por exemplo, entre bolsonaristas e liberais, né, já mostra a baixeza moral. E também o segundo nível é o simples fato da presença do Mamãe Falei como um político relevante no debate público brasileiro. Esses dois níveis já mostram a baixeza do debate político e do debate público brasileiro. Mas eu fico surpreendido com o fato de que as pessoas se surpreenderam, se espantaram com a descoberta de que um membro do MBL, né, um político relevante membro do MBL, é um sujeito moralmente baixo, moralmente vil. Né? É um sujeito que é um escravo, né, de desordens morais baixas. Né? Não sei por que as pessoas se surpreenderam com isso, porque qualquer pessoa que conhece o MBL, que viu o surgimento do MBL, sabe muito bem que os principais membros, os membros fundadores e os líderes do movimento MBL são todas pessoas, né, envolvidas nas mais baixas desordens morais, desordens sexuais, uso de drogas, etc. Pessoas completamente desordenadas, escravas, né, de vícios sexuais, de vícios de desordens morais. Né? Então, eu não entendo por que as pessoas ficaram surpresas com a descoberta de que o Mamãe Falei trata mulheres como se fossem objetos sexuais, né, de uma forma despersonalizada, inclusive em situações trágicas, como, sei lá, como o caso lá da fila, que ele viu lá as mulheres na fila, né, lá as mulheres ucranianas numa fila ali da guerra, e ele olhando ela como objetos sexuais. Né? Então, eu não entendo por que as pessoas se espantaram com isso. Né? Basta ver o fato de que um dos líderes do MBL, lá um dos líderes intelectuais, inclusive, que era o Pavinato, é um sujeito que escreveu uma tese lá de direito na USP, né, de que deveria se considerar a figura do religioso como um incapaz, né, o que abriria, inclusive, sanções, inclusive para o Estado poder tirar esse sujeito do ambiente social, né, que nem um maluco. Né. Se vocês procurarem a tese do Pavinato, vocês vão ver esse tipo de coisa, né, de defesa, né, que é claramente um caso... Né? É claramente um caso de racionalização do vício nos termos do Michael Jones, The Degenerate Moderns. Eu tenho inclusive um review dessa obra aí no canal. Então, eu não sei por que as pessoas se espantaram com isso. Agora também é curioso que esse mesmo grupo, né, segundo o próprio Renan Santos, que é o líder do MBL, né, se coloca como um grupo que formaria uma elite intelectual. Né? Renan Santos tem um vídeo lá que ele fala do Olavo de Carvalho que ele diz que o MBL é um grupo de formação para uma elite intelectual. Né? O que é engraçado, né? Até porque o Renan Santos, eu fiquei sabendo, né, que ele inclusive está colocando gente ligada ao perennialismo, né, para serem professores lá nessa escola lá do MBL e tal. Inclusive indicando fervorosamente que os membros leiam lá livros do René Guénon, como Autoridade Espiritual e Poder Temporal, e por aí vai. Então, eu não entendo você vê essas contradições aí desse pessoal, justamente porque uma autoridade espiritual tem como pré-requisito básico, né, justamente a aquisição da sua liberdade moral por meio da aquisição das virtudes, né, inclusive entre elas a temperança. Né, o que claramente é uma coisa que inclusive é desprezada por essa gente do MBL, né, como uma coisa moralista. Né. Uma promoção da virtude da temperança seria considerado por essa gente como moralista. Mas eu queria deixar todo esse ponto de lado e entrar numa discussão, né, muito mais relevante que discutir a conduta moral do
do Mamãe Falei, do Arthur Duval ou do MBL como um todo. Então eu queria aproveitar esse fluxo aí que vai ter de informação para discutir um ponto sobre teoria da verdade, né, sobre a história das ideias e sobre um ponto central que inclusive toca em parte nesse debate, que é a questão das narrativas no debate público, a guerra de informação, essa noção dos fact-checkers, né, dos checadores de fatos, né, pós-verdade e por aí vai. Porque toda essa discussão ela se situa justamente dentro de uma pressuposição básica, que é a pressuposição da redução do verdadeiro ao facto, né? E por meio dessa discussão, o que se promove é justamente a corrupção da noção de verdade, né? Que tem como origem, e a gente vai tentar promover justamente, tentar refletir sobre isso, que é justamente qual a origem dessa ideia que tentam colocar, né, em circulação e difundir ela por meio desses meios midiáticos, né? Que é justamente essa ideia da redução da verdade ao fato, que é o pressuposto básico ali dessa discussão toda. Embora tem que se dizer que o jornalismo seja a classe que mais promove a corrupção da verdade e do conhecimento na sociedade atual. Então, todo esse debate em torno dessa questão, né, da verdade como algo construído historicamente nas narrativas, né, em que você tem que ter agentes que constroem, que sancionam o que é verdadeiro e por aí vai, essa noção, que é justamente a base desse pressuposto, é justamente essa noção da verdade, da redução da verdade ao fato, tem a origem justamente numa das rupturas da modernidade, das muitas rupturas que a modernidade, principalmente a modernidade filosófica, promoveu. E essa ruptura se centra justamente com a ideia clássica da verdade como transcendental, né? Que é justamente, pode ser expressa, seguindo aqui uma formulação clássica, que é a formulação de Santo Tomás na Suma Teológica, na primeira parte, na questão 16, se não me engano, né, que é sobre a verdade, que é justamente a forma do ultrum verum et ens convertantur, né, que é se o verdadeiro e o ente são convertíveis. Então, essa tese, né, essa questão que é tratada por Santo Tomás é justamente a questão da verdade como transcendental, como uma das dimensões fundamentais do ser, ou do ente, mais propriamente dito. Então, é justamente essa concepção clássica do fundamento da verdade na realidade, no ser, né, no ente especificamente, nas coisas que são, nas coisas que têm ser, que se funda o verdadeiro, enquanto transcendental, que justamente se orienta essa visão clássica. E o que orienta, e o fenômeno da ruptura se dá justamente se dá já com as discussões iniciais ali com Descartes, mas o formulador clássico que vai estar na origem das ideias dessa noção que norteia o debate público atual sobre essa questão dos checadores de verdade, da promoção da verdade como narrativa, no esvaziamento da noção do verdadeiro como fundamento ontológico, é justamente um pensador italiano, né, chamado Giambattista Vico, né? Porque é com o Giambattista Vico que você vai ter o esvaziamento dessa formulação escolástica da noção transcendental do verdadeiro, né, por meio da formulação do Giambattista Vico da verdade enquanto facto, né, que é a fórmula dele, é o verum quia factum. Então, é a partir justamente dessa compreensão da substituição dessa noção ontológica do verdadeiro ou da verdade, por essa substituição da verdade do factum, do feito, daquilo que é construído pelo ser humano e da sua dimensão histórica, que é a origem histórica dessa ideia que é difundida no debate público hoje mundial, né, da verdade como facto, como uma busca da construção do facto. Por quê? Porque é justamente a verdade como construto social, a verdade como um construto das relações sociais e de poder.
e por meio disso se permite justamente que esses agentes que buscam o poder promovam as suas narrativas e a sua guerra de informação, né? O que a gente está vendo justamente hoje com as discussões, por exemplo, em torno da questão do Brasil, hoje em dia aqui no Brasil, a discussão em torno do lugar do Brasil nessa questão toda da guerra na Ucrânia, né? O que a gente está vendo é justamente a construção da narrativa, inclusive comprada pelo bolsonarismo, que está se mostrando uma corrente cada vez mais estúpida, né? Está se intensificando a sua estupidez, que é a compra da narrativa do Putin, né? Inclusive comprando as narrativas já da guerra da Crimeia e tudo mais, né? Inclusive começando o próprio presidente promovendo o Putin como uma figura conservadora, né? E por aí vai, né? Então, o que a gente vê com essa discussão, né, em torno dessas ideias, dessa questão das narrativas, da pós-verdade e dos checadores de fatos, é justamente essa visão que tem origem em Giambattista Vico, né, que é justamente essa redução do verdadeiro ao facto, e o factum, né, justamente como essa dimensão que é aquela dimensão do construto, a verdade como um construto social, né, e que tem justamente esse componente histórico, que nasce justamente de uma completa insatisfação com a razão, né, uma espécie de uma posição cética quanto à capacidade do intelecto humano de conhecer a realidade das coisas, né? Então, é justamente essa orientação, essa é a base do pensamento do Vico, é justamente essa compreensão, né, de que nós só poderíamos, o verdadeiro tem que ser reduzido ao fato, justamente porque a verdade, nesse sentido mais ontológico, não se daria para nós, porque o que nós realmente conhecemos é aquilo que nós fazemos, que nós construímos, que nós podemos construir. E aí vem justamente dessa fórmula do verum quia factum. E essa é a base que norteia toda essa desordem da discussão pública hoje mundial, que é essa noção da verdade como construto narrativo, como construto social, das guerras políticas, né? Das guerras de informação e da manipulação dos afetos, né? Hoje em dia, que é uma das metodologias mais usadas hoje em dia politicamente, é a manipulação dos afetos e a regimentação da manipulação desses afetos para essas narrativas que se promovem no debate público brasileiro. Então, eu achei muito mais interessante você discutir esse tema do que ficar discutindo a conduta moral do Mamãe Falei, né? E entender e refletir justamente sobre certas ideias que são vendidas no debate público atual e que são vendidas são chanceladas como o padrão de racionalidade, mas que na verdade se fundamentam numa deformação histórica passível de rastreamento histórico, inclusive, né? E que na verdade é uma compreensão completamente imbecil quando você se volta justamente para a discussão da teoria da verdade, né? Que no fim essa noção do construto social, o esvaziamento da noção de verdadeiro, o que vai dar naquilo que o Scott Swain chamaria do niilismo alético, né? É a completa negação completa da substantividade da verdade, o que vai em última instância cair num antirrealismo, né, absurdo. Então basicamente é isso, né? Achei muito melhor discutir essa questão, né, do que discutir a conduta moral. É muito mais interessante discutir essa questão do que discutir essa conduta moral, a conduta moral e a baixeza moral do Mamãe Falei. Então basicamente é isso, pessoal. Se você gostou, se inscreva no vídeo, curta, compartilhe aí, e um abraço.